A Wikipédia tem uma página onde supostamente são listados todos os filmes de Natal que existem. Está dividida em várias categorias, como género e público-alvo, e obviamente não deixou de fora o Assalto ao Arranha-Céus. Yippee-ki-yay, motherfucker! Segundo a lista, o filme de Natal mais antigo de que há registro é o Scrooge, de 1935, uma das muitas adaptações do conto de Natal do Dickens. Ora, como é óbvio, isto está errado. O Scrooge não só não é o primeiro filme de Natal, como nem sequer é a primeira adaptação do conto de Natal para cinema. Posto isto, vamos então entrar na nossa máquina do tempo vitoriana e tentar repor a verdade. O primeiro filme de Natal de que há registro chama-se Santa Claus. Foi lançado em 1898 e, como era comum nos filmes da época, foi realizado por um ilusionista, neste caso o britânico George Albert Smith. Nesta altura, o cinema era basicamente uma atração de feira, por isso era normal vermos filmes incluídos nos espetáculos de magia. Santa Claus é um filme que tem tanto de simples como de engenhoso, sobretudo na forma como consegue retratar duas ações diferentes que acontecem simultaneamente. Para além de ser a primeira vez que o Pai Natal aparece em filme, com uma versão inspirada na ilustração criada por Thomas Nast em 1881, tem também um dos primeiros exemplos de edição paralela e um dos primeiros split screen da história do cinema. 2 anos depois, em 1900, um outro ilusionista, o francês Georges Méliès, volta a abordar o tema em O Sonho de Natal. O filme consiste basicamente numa montagem com vários cenários típicos da época. Temos as crianças que penduram as meias antes de ir dormir, os anjos que distribuem os presentes e os banquetes de Natal. Não se pode dizer que haja aqui uma narrativa óbvia, mas a atmosfera está bem definida. Em 1901, e agora sim, tivemos a primeira das muitas versões para cinema do conto de Natal. Scrooge, ou O Fantasma de Marley, não é, no entanto, uma adaptação direta do texto original, mas sim uma versão da peça escrita por J.C. Buxton. Walter R. Booth, um outro ilusionista que ajudou a testar as águas da sétima arte, aproveitou os 6 minutos de duração para demonstrar algumas das técnicas de fotografia mais avançadas da época, como a sobreposição de imagens em fundo negro, que pode ser vista nesta cena, em que o Scrooge é confrontado com um flashback da sua juventude. Este filme foi também o primeiro a ter entretítulos. Infelizmente, dos 6 minutos originais, apenas metade sobreviveu ao tempo. Três anos depois, em 1904, foi a vez do poema A Noite Antes do Natal, do Clement Clarke Moore, uma das obras essenciais na criação do mito do Pai Natal, ter a sua primeira adaptação ao cinema. O responsável pelos cerca de 8 minutos de película foi Edwin S. Porter, que com a ajuda da Edison Company mostrou-nos pela primeira vez o trenó do Pai Natal em ação no grande ecrã. Em 1907, Edwin Porter e a Edison Company voltariam ao tema com o primeiro filme narrativo original sobre a época natalícia. A Menina que Não Acreditava no Pai Natal, um filme com uns respeitáveis 17 minutos de duração, conta-nos a curiosa história de um rapaz que usa uma pistola para raptar o Pai Natal e obrigá-lo a decorar a casa de uma rapariga. No final, é o próprio Pai Natal a deitar e a aconchegar a criança que o ameaçou e raptou porque, aparentemente, era normal estas coisas acontecerem. 2 anos depois, em 1909, D.W. Griffith, o mesmo que 6 anos mais tarde iria realizar o controverso Nascimento de uma Nação, traz-nos Uma Armadilha para o Pai Natal, um filme sobre um pai alcoólico que abandona a família e é obrigado a recorrer ao crime para sobreviver. Entretanto, a família enriquece graças a uma herança, muda-se para uma mansão e quando o pai tenta assaltar essa mansão, sem saber que é a família dele que vive lá, é apanhado numa armadilha que os filhos tinham montado para o Pai Natal. O casal reconcilia-se, o pai veste-se de Pai Natal, de notar que é a primeira vez que vemos isto a acontecer em filme, e tudo acaba bem. E que melhor forma de acabar esta lista do que com mais uma adaptação do conto de Natal? Em 1910, a Edison Company volta a aventurar-se no Natal e adapta novamente o conto do Dickens.
Na verdade, esta seria a terceira adaptação em poucos anos, se contarmos com um filme perdido de 1908. Ao contrário da adaptação anterior, em que o Scrooge era apenas visitado por um fantasma, aqui temos pela primeira vez a visita dos fantasmas dos natais, passado, presente e futuro. Podemos dizer que estes filmes foram os pioneiros de um género que se tornaria ele próprio parte das tradições que começaram por retratar. E do Sozinho em Casa ao Assalto ao Arranha-Céus, todos temos um filme que não nos importamos de ver e rever todos os anos, enquanto ingerimos doses preocupantes de açúcar refinado. E vocês? Qual é o vosso filme de Natal favorito? E se quiserem saber mais sobre filmes de Natal, podem dar uma vista de olhos ao vídeo que fiz no ano passado sobre o assunto.